Está aberta a ordem do dia. Autorizo o senhor secretário da mesa a proceder com a chamada regimental dos senhores vereadores. Alencar da Silva Correa. Alexandre de Souza Marvulli. Presente. Denilson Manzano. Presente. João Wildes Befa, presente. José Antônio Lopes da Cruz. Luiz Carlos Paes Júnior. Márcio William Rafael. Presente. Rafael Augusto Nardo. Presente. Wilson Ananias Botelho. Presente. Todos presentes, presidente. Havendo um número legal, vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Autorizo o senhor secretário da mesa a proceder à leitura do ofício número 494/2021, do Executivo Municipal, e do projeto de lei número 14/2021, que dispõe sobre a abertura de créditos suplementares no orçamento do exercício de 2021 e da outras providências, e a solicitação da apreciação e aprovação do respectivo projeto em regime de urgência especial nos termos do artigo 190 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura do projeto de lei número 14/2021, já lido no expediente do dia. A dispensa da leitura está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. A dispensa da leitura do projeto está aprovada. Coloco em deliberação o pedido de urgência especial do ofício número 494/2021 para o projeto de lei número 14/2021, de autoria do Executivo Municipal. Quem quiser fazer o uso da palavra pode se manifestar. Não havendo quem queira se manifestar, o pedido de urgência especial está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. O pedido de urgência especial está aprovado. O projeto de lei número 14/2021 está em discussão. Quem quiser se manifestar tem a palavra. Não havendo... Senhor presidente, Concedido. só para ficar registrado, eu faço uso da palavra apenas para dizer que esse projeto de lei, ele faz uma suplementação de verba para comprar equipamentos para a EMF e para as EMEIs. Isso já foi dito aqui anteriormente, quando da indicação do vereador Luiz Carlos, mas para ficar registrado, né? Então, vem um projeto de lei fazendo uma suplementação de verba, né? Fazendo a alocação de recursos de um departamento, de um setor para outro, e tem a finalidade de aquisição de equipamentos e reformas e, enfim, ampliação de espaços tanto na EMF como nas EMEIs. Então, só isso, presidente, só para ficar registrado. Obrigado. Mais alguém? Não havendo quem queira se manifestar, está em votação nominal o projeto de lei número 14/2021, em turno único. Os favoráveis digam sim e os contrários digam não. Vereador Alencar da Silva Correa. Sim. Vereador Alexandre de Souza Marvulli. Sim. Vereador Denilson Manzano. Sim. Vereador João Wildes Befa. Sim. Vereador José Antônio Lopes da Cruz. Vereador Luiz Carlos Paes Júnior. Sim. Vereador Márcio William Rafael. Sim. Vereador Rafael Augusto Nardo. Sim. O projeto de lei número 14/2021 está aprovado. Em turno único. Está aberta a fase da explicação pessoal. Presidente, rapidinho. Já foi comentado sobre um ofício que a gente vai ser pedido aos requerimentos que não foram feito um parecer jurídico, tá? Eu peço em nome da Câmara que todos assinem para que a gente tenha um parecer desses requerimentos que estão sem resposta, tá? Então, essas são minhas palavras, presidente. Eu queria falar exatamente sobre o mesmo tema, sobre os requerimentos. Em 9 de março de 21, eu falo aqui em nome das
das auxiliares de educação infantil. Elas protocolaram um requerimento lá no Executivo. Está aqui o requerimento assinado por 12 auxiliares infantis, solicitando que seja verificada a providência de melhorias lá para elas, né? Hoje a gente falou muito aqui sobre melhora de estrutura, ampliação, reforma de prédio, compra de equipamentos. Não podemos esquecer de valorizar os profissionais da educação também, né? Treinamentos, melhorias, enfim. O professor, se ele trabalha desmotivado, isso será remetido à formação do aluno, né? Pode comprometer a formação do aluno. Então, penso eu que não podemos ter auxiliares de educação infantil, que seja professores desmotivados. Então, por que não responder o requerimento das auxiliares de educação infantil? Aí depois, em 2 de junho, 3 meses depois, eu protocolei um requerimento aqui na Câmara, porque eu fui procurado por elas me pediram ajuda. Eu falei, não, vou levar esse tema lá para o Legislativo e vamos tratar junto ao Executivo. Então, em 2 de junho, foi protocolado o requerimento, passou aqui pela aprovação de todos e também não obtivemos retorno. Eu tive pessoalmente no jurídico da Prefeitura, porque eu soube que estava lá, esse assunto, e realmente soube que ele está lá, parado. Eu até entendo que a demanda dos procuradores, do setor jurídico, é altíssima, né? Porque tudo que acontece no município passa por lá, mas não podemos deixar cair, né, no esquecimento uma solicitação tão importante quanto essa. E que fique bem claro, o requerimento não é para que tenha uma resposta positiva, né? Não há nenhuma imposição aqui no requerimento das auxiliares de educação infantil. Elas querem saber sobre a possibilidade, né? Elas querem saber sobre a possibilidade de recebimento de insalubridade, que elas dizem que outros municípios, as auxiliares de educação infantil, já recebem essa insalubridade, né? Elas solicitam providências para que seja revisto o cargo que elas ocupam, né? Na opinião delas, elas desempenham a função de educadoras, né? Elas conduzem, segundo elas, os trabalhos sozinhas em sala de aula, sem auxílio de professoras. Então, nada mais justo que seja equiparada a categoria, salário, enfim. O requerimento vem no sentido de solicitar providências, né, que seja dado as devidas satisfações, então, pelo Executivo, para a gente encerrar esse assunto. E um outro tema que eu quero abordar aqui é que hoje, né, não sei se vocês acompanharam o noticiário, eu estou até com uma notícia aqui da CNN, que eu li hoje de manhã, falando de pandemia. A partir de amanhã, restrições de horário e público para comércio e serviços terão a flexibilidade total, né? Essa segunda-feira é o último dia das restrições de horário e de público para os comércios e serviços do Estado de São Paulo. Então, podemos dizer que, diante de tudo que a gente passou aí nos últimos meses, no último ano, podemos dizer que é uma vitória, né? Apesar de eu sugerir que não seja, cada um tome seus devidos cuidados, para que a gente continue a curva continue decrescendo e a gente sobreviva aí essa pandemia. Mais alguém? Eu gostaria de complementar ou tratar também aqui do tema que o Rafael colocou a respeito das auxiliares da educação. Eu fui procurado não.
em duas casas, em uma casa que eu passei no período de campanha, uma das auxiliares me expôs o problema naquela situação. Portanto, o problema ele não vem de poucos meses, mas ele já vem de longa data, tá? Depois nós voltamos a conversar no início do ano e eles fizeram então esse requerimento, até mesmo me parece que orientados pelo Rafael, pedindo esse requerimento, essa espécie de carta ao executivo, né? Pedindo ao executivo 3 respostas. Primeira resposta, elas são auxiliares da educação infantil, só que, conforme elas descrevem aqui no escrito, elas desempenham na prática o papel de professora, né, de educadoras infantis, tá? O que tal categoria possui um salário distinto do que elas recebem hoje, né? Então, elas gostariam de um posicionamento nesse sentido, né? Segundo posicionamento que eles gostariam a respeito da insalubridade, como o Rafael colocou, e o terceiro posicionamento a respeito de EPIs, não só agora para a questão da pandemia, mas pelo contato que elas têm frequentemente com todas essas crianças, e elas ficam expostas, né? Então, eu até conversei com o Rafael, eu ia fazer um requerimento cobrando a posição do jurídico, do executivo e do jurídico, como o Rafael já havia feito, né? Falei, Rafael, vamos aguardar então a resposta do seu requerimento, no máximo até o final desse mês, senão depois eu também vou entrar com um novo requerimento, mas o fato é que, mediante a resposta do executivo e do jurídico do executivo, nós precisamos ver uma forma de auxiliá-las nessas reivindicações. Por que de auxiliá-las? Porque ou existe o caminho de que a lei permite que elas recebam por aquele verdadeiro papel que elas estão desempenhando, ao meu modo de ver, né? Ou elas precisam, então, desempenhar a função para a qual elas estão recebendo. Um dos 2 pontos, certo? Então, precisa haver um esclarecimento a respeito disso e precisa tomar-se uma providência a respeito disso, porque isso, volto a repetir, já vem, segundo elas, de longas datas. Vou me apurar ainda mais a esse respeito aqui e depois vou trazer ao conhecimento delas e ao conhecimento de todos vocês também, porque eu espero contar com o apoio de todos vocês aqui, porque realmente, tão importante quanto, ou até mais importante do que a estrutura física, ou são as condições dadas ao corpo docente de qualquer instituição educacional, certo? Então, nós precisamos ver com muito carinho tudo isso daqui, tá legal? Só complementando a palavra de vocês dois aqui, do Júnior e do Rafael, na gestão passada também, eu acredito que fui conversar e acredito que de repente nessa gestão pode se tomar as providências. Baseado em cima de todos os fatos desse requerimento aí em relação a coisa, muitas vezes nosso nobre colega Alencar mencionou em relação à insalubridade. Eu acho que o executivo ela tem que fazer um estudo novamente, entendeu, de todos os funcionários perante um profissional capacitado, para redimir realmente se a insalubridade de um é 10, ou é 20, ou é 30, ou é 40. Porque já teve casos aí que pessoas entrou com um processo e conseguiu os 40%. Principalmente o pessoal da área da saúde, e que trabalha, que eu acredito que está exposto a muitas coisas e recebe 20%. Bastante gente lá recebe 20%. Então, eu acredito que sim, Júnior, não só os profissionais da educação, que também acho que merecem, né, porque eles designam as funções também como se fossem professores dentro da sala de aula. Eu só queria deixar aqui exposto que eu acho que deve fazer um estudo, análise de um profissional capacitado,
para rever todas as insalubridades do cargo dos funcionários do Executivo. São as minhas palavras. Mais alguém? Comunico que a realização da próxima sessão ordinária será no dia 8 de setembro de 2021, segunda-feira, às 20 horas. Está encerrado a sessão. Boa noite a todos.